E ele já está aqui Cheguei, conosco. cheguei por aqui. Vini, Vinícius Soares. Olha, É, gente, Vinícius, já chega com o quando nome completo já, né? exatamente. E olha que todo mundo, quando eu estava lá em São Paulo, falava que você é minha versão paraense, né? Até o E óculos a gente usava igual, é que agora eu mudei. tu Meu mudou óculos pro era quadradinho, igualzinho esse, mas na mudei. divulgação ainda tá o óculos redondinho que tu usava lá na Barueri. Exatamente. Exatamente. Porque aquele lá quebrou, eu tô com esse aqui, até agora eu não fiz um novo. Ah, ficou legal, não, ficou legal. Que Mas é bom isso estar aí. contigo aqui, Guilherme. Hoje, É, nessa noite, né, para a gente falar aí sobre comunicação, diferentes visões, porque tu vem do Sudeste, agora está no Centro-Oeste, e e eu venho da você, Amazônia. Mas a exatamente. comunicação é uma só, né? É uma só. E você é realmente comparado igual eu, né? Assessor de imprensa, trabalhou na política, repórter, apresentador, editor-chefe. A única diferença, eu acho que agora é a altura, o óculos e a questão do Pode, direito que você também estudou, né, Vini? pode ser, talvez a diferença seja a altura e a conta bancária também, que eu não chego ainda aos pés da tua. Mas, porque Quem- agora você é um repórter, um jornalista global, né? Ah, Mas, fora isso, acho que a gente pode ter alguma equiparação aí. com certeza. Vini, quero que você comece aí se apresentando em suas palavras, quem que é você, o que que você está fazendo atualmente aí, que você é um cara dos negócios, né? Sempre está movimentando, até porque a comunicação é isso, né? A gente pode fazer de tudo. É verdade. A comunicação, Guilherme, assim como o direito, que você disse que eu estou nessa área também, abre muitas possibilidades, né, para os profissionais que vão atuar nessas áreas. Como comunicador, hoje eu trabalho com assessoria de imprensa e portal de notícias. Eu já fui de jornal impresso, de televisão, de rádio, passei 5 anos com um programa na rádio local, e cheguei a apresentar programas de rádio em nível estadual. Né? Ele era transmitido em todo o Pará pela Liberal FM, que é uma afiliada da Globo aqui, a TV Liberal, só que eu trabalhava na rádio. Na época, eu comecei com 8 anos de idade, fazendo algumas publicidades para empresas da cidade e gostaram de mim, e aí eu fui entrando aí no jornalismo. Foram me empurrando, porque aqui em Marabá, fica no interior do Pará, as possibilidades são bem limitadas. Então, os programas que as emissoras locais aqui têm na grade, eles são mais de cunho jornalístico. Não tem programa de auditório, não tem programa de entretenimento. Então, eu fui empurrado para essa área e acabei gostando, fiquei. É aquele negócio, né? Quando você começa comunicando e tem esse dom, esse talento, eu não diria nem que seja um dom, porque a pessoa pode aperfeiçoar e numa faculdade de jornalismo ela pode adquirir os conhecimentos e as expertises necessários para exercer a profissão. Então a gente acaba se apaixonando por essa área e permanecendo. Como eu estou até hoje, já há mais de 10 anos na comunicação, uma comunicação amazônica, mas sempre ancorada nos valores que todos seguem. Que você aí hoje no Centro-Oeste segue, que a pessoa, o profissional que está no sul do país também vai seguir, que são os valores centrais do jornalismo, do bom jornalismo. Com certeza. E a última TV que você tava foi a Kairos, né? Foi a Kairos, afiliada à Record News. E aí Foi a minha última passagem pela ficou TV. um curto Aliás, período de tempo, né? peraí, eu estou esquecendo aqui. Na verdade, eu tive a minha última passagem foi pela TV Cultura, que Olha aqui era só. afiliada à TV Vitória, né? A TV Vitória é afiliada à Cultura Nacional. Foi a minha última Uhum. passagem em maio, eu fiquei até agosto do ano passado. Eu participei do processo de implantação dessa TV, mas depois, por questões de compromissos que eu tenho com a assessoria, com o meu portal, eu não consegui continuar. Tu sabes, né, mais do que ninguém, como é a rotina de um repórter de TV diário, que tem que colher a pauta durante uma manhã Uh, inteira, tem que fazer ao vivo, e link ao vivo, e produzir reportagem, e off, grava sonora, então é uma coisa, uma maluquice, né? Essa é, correria do dia a dia do é repórter. legal. Muita gente que acompanha também aqui meu Instagram, muitos são estudantes de jornalismo, sempre mandam alguma mensagem. E aí, às vezes, quer saber como que é a rotina, né? É assim, é correria, dependendo do lugar, pode ter uma pressãozinha a mais ali, né? Dependendo do nome da emissora, né? O peso que ela carrega, né?
é aquilo, depende também do seu contrato, 6 horas, 8 horas, 12 horas, plantões. Ó, quem quer ser jornalista, ó, esquece feriado, esquece Esquece. final de semana, você vai trabalhar ali todo dia, todo tempo, que é literalmente para a gente trazer a informação, trazer a notícia, apurar. Não é só simplesmente ligar a câmera, pegar o microfone e você vai falar qualquer coisa. Não, tem todo um processo, tem toda uma equipe, né? E o legal do jornalismo é que ele pode trabalhar com várias vertentes. Tem a área da TV, que eu e você passamos bastante, tem a área do rádio e também Sim. tem a área de assessoria, né? E às vezes eu acho que a assessoria acaba sendo até mais difícil, né, Vini? Assessoria, Guilherme, é um desafio, assim como o jornalismo comum, o jornalismo corrente, que a gente chama, né? Que é o dia a dia ali, cobrindo as pautas. Aí tu falou uma questão, eu vou só voltar um pouco na tua teu Aham. posicionamento, que realmente o repórter não tem tempo, não tem nem horário, que às vezes a pauta acontece muito cedo da manhã ou tarde, no fim da tarde à noite, você tem que ir lá em loco cobrir, dependendo da relevância daquele tema. Então, até o horário fica comprometido em detrimento desse compromisso que o profissional assume. E tu falaste uma coisa também que eu acho que o pessoal que está acompanhando aqui tem que saber, né? Tu tem relacionamento com gente de todo o Brasil. Tanto é que eu te conheci porque tu me seguiu no Instagram, senão eu nem te conheceria. Isso mostra que tu andou desbravando aí o universo de jornalistas no país e criou uma rede de contatos. O que é muito Exatamente. importante no nosso meio, Guilherme, esse network, não é? Esse relacionamento, porque você hoje tem pessoas em todo o país que você pode conversar sobre comunicação. Eu estou aqui no Pará, no Norte, para te falar o que a gente vive aqui, os nossos dilemas, os nossos desafios. Mas eu tenho certeza que tu conhece o pessoal lá do Sul, aí no Centro-Oeste agora, tu que é do Sudeste, então, do Nordeste, né? Também tem vários desafios na comunicação por lá. Isso é importante. A comunicação corporativa, que é a assessoria de imprensa, carrega um desafio um pouco mais particular, porque o nosso trabalho é defender e proteger a imagem da empresa a que nós estamos associados. No caso, hoje, eu trabalho, eu presto serviço de assessoria de imprensa para a Associação Comercial e Industrial, aqui de Marabá, da minha cidade. Eu sou membro dessa associação, eu sou diretor, porque eu sou empresário, né? Tenho Aham. duas empresas na cidade, uma de comunicação visual e outra no ramo de panificação com a minha família. Então, nesse sentido, hoje eu estou ocupando esse posto em razão da minha vida, né? Da minha filiação a essa entidade. Mas não deixa de ter também a necessidade de observar essa necessidade de contínua de sempre defender a imagem da instituição. Até porque, Guilherme, por congregar, né, empresários da cidade, essa associação aqui não é tão conhecida pelo grande público e às vezes até mal vista pelos próprios empresários que não são associados. Então, daí, para te ver essa nossa o trabalho que a gente faz de desmistificar o papel e a imagem da associação, e além disso, de gerar um bom relacionamento com a imprensa também, porque o assessor de imprensa, ele ajuda a imprensa na pauta. Então, a gente Exato. sempre elabora a pauta, o release, envia aos veículos de imprensa, detalhando como que a ação vai acontecer, quem que vai ser o porta-voz, quem vai dar a sonora, que vai falar. Então, a gente tem esse cuidado de deixar tudo bem enquadrado ali, dentro do script, para o repórter Uhum. não se perder na pauta e não falar aquilo que ele não tem propriedade para falar. Então, nosso papel é levar essas informações e já deixar tudo filtradinho para o repórter, que a gente sabe que a rotina é corrida, não chegar na pauta perdido, desorientado e acabar não cometendo algum engano com relação àquilo e fazendo o que a gente não quer que o repórter faça, né? Que é falar algo diferente daquilo que está acontecendo. Então, é para isso que forma-se o profissional de assessoria de imprensa, que é para evitar esses ruídos na comunicação. Com certeza. Você citou aí que eu fiz essa rede, né, de comunicadores por aqui, e é um trabalho de assessoria, por exemplo, né? Sim, com Porque até certeza. mesmo no projeto que trabalhamos juntos em São Paulo, você diretamente de Marabá e eu lá de Alphaville, em Barueri,
tinha você, do Pará tinha você, tinha o Andrei, tinha o Nil de Pernambuco, tinha o Iago do Rio de Janeiro, né? E fora os portais de comunicação que também ajudam muito, né? Então o jornalista ele tem que estar bem relacionado com outros profissionais, com veículos de comunicação, com a polícia, por exemplo, também, que vão ajudar ali nas pautas, sobre os acidentes, tudo que acontece. Então, o jornalista ele tem que ser bom de relacionamento. E a gente tem que reforçar sempre, né, Vini, que não é porque é jornalista que você vai, por exemplo, ficar trabalhando na TV. Por exemplo, a gente passou pela TV, também passou por assessoria, porque a assessoria são os bastidores, né? E tem muita gente que tem um leve preconceito. Se você falar, eu sou jornalista, aí já pergunta, que TV que você trabalha? É verdade, essa é uma pergunta constante, Guilherme. Como se o papel do jornalista, do repórter, se resumisse a estar num veículo de comunicação, né? Num determinado espaço ali. Lógico que faz parte do processo, mas o profissional ele é muito maior do que o veículo. O profissional é que faz o veículo ser a referência que ele é. E eu preciso fazer aqui alguns destaques, Guilherme, que eu estou vendo aqui quem está nos acompanhando. E eu estou vendo aqui a audiência do meu amigo Silas Cabral, que é apresentador aqui em Marabá, de um dos programas com maior índice de audiência na cidade, e inclusive recentemente assumiu o papel de apresentador titular de um programa esportivo. Que legal. Ele que vem da rádio também, tem uma trajetória já na comunicação, que é o Silas. Agradecer aqui a audiência dele. E tem também, numa outra ponta desse fio, o Igor Silva, que é editor-chefe de um portal de notícias, um site de notícias especializado em cobertura política, que surgiu recentemente. Ou seja, a gente consegue pegar tanto o redator do site de notícias da internet, que hoje tem uma posição super relevante na construção do debate democrático, do debate de opinião e informações, quanto o profissional que está na televisão, que também ocupa ainda uma posição muito importante na audiência, né? Então, é importante fazer esses reconhecimentos, Guilherme, porque nós temos diferentes tipos de comunicadores na sociedade. E hoje, com o advento das redes sociais, nós também temos os influenciadores, que não deixam de exercer um papel na comunicação, né? Eles comunicam sobre assuntos nichados, né? Um vai falar de moda, Exato. Outro vai falar de lifestyle. Mas é bom a gente até reforçar, né? aqui, Vini, influenciador não é jornalista. Exatamente, tá? não é jornalista. Porque hoje tem muito influenciador. Tem muito influenciador que quer dar notícia, quer dar opinião, e aí gera uma bola de neve, traz as fake news. O influenciador, como o nome diz, influencia pessoas. Então, nem sempre é bom a gente confiar no influenciador. Se ele não é jornalista, procura um portal, procura um site, assiste a TV, para saber se realmente aquela informação que ele está falando é válida, né? A gente pode, até nessa questão, lembrar daquele projeto da questão de exigir o diploma para o jornalista, para confirmar que ele é jornalista. O jornalista, hoje, ele tem o registro de jornalista também, o MTB, quem é da rádio, o DRT. Então, tem que ter esse reconhecimento. E, por exemplo, a gente vê que hoje a sociedade ela é muito conectada. E o jornalismo, ele também é uma das áreas, a comunicação em si, é uma área que ela vai estar sempre se transformando e acompanhando as novas tendências. Tanto que hoje o jornalismo ele é multiplataforma. Hoje, num telejornal, por exemplo, em regiões mais de interior, tem a interatividade com mensagens de WhatsApp, tem jornais que são por streaming, os chats, né? E também os grandes jornais que estão em parceria com outros portais de comunicação. Entra ali um minuto de um portal que é da cidade, que é do estado, ali fazendo todo um conteúdo multiplataforma, mostrando destaques do site, destaques do jornal impresso, que existe ainda, né, gente? Sim. Existe ainda jornal impresso, ainda é muito importante. Então, até mesmo a figura, o papel do jornalista, do repórter, é se adaptar, é ser um agente também de transformação. Porque se você for aquela pessoa quadrada, né, Vini? O mundo ele está se atualizando tanto que você vai ficar para trás e acaba ficando frustrado e depois vai culpar, vai falar que a inteligência artificial vai ficar roubando os nossos lugares, né?
É verdade, Guilherme. É importante reconhecer o papel do jornalista, a exigência do registro profissional para evitar o próprio sucateamento da categoria. Eu não acredito que o influenciador seja jornalista. Não, eu vou desmistificar aqui. O que eu falei foi que o influenciador também cumpre um papel importante hoje na comunicação. E é preciso também envolver esses profissionais nos processos de construção da opinião e da informação, até para evitar esses ruídos que acontecem, que acabam resultando nas famigeradas fake news, que são as desinformações que acabam sendo propagadas. Até porque cada pessoa tem uma visão diferente de um fato, e às vezes acontece dado X e se passa dado Y, não é? Devido a tamanha desinformação que circula, e isso acaba gerando uma cortina de fumaça sobre o que deve ser debatido. É importante fazer esse reconhecimento porque o jornalista ele possui o diploma, o registro profissional e a colocação no mercado de trabalho que exige dele o compromisso de transmitir a informação de maneira ética e responsável e, portanto, ele cumpre esse papel de maneira a não ferir a ética jornalística, esses valores do jornalismo, o que um profissional, por exemplo, um influenciador, não tem esse compromisso, não assume esse compromisso ético. Né? Então é preciso fazer essa diferenciação. Mas comunicadores, todos somos por natureza, todos temos que ter apenas exercitar essa prática diária da ética e do compromisso com a informação correta, como ela deve ser. Eu até fiz, Guilherme, aqui ano passado, quando eu recebi um prêmio na Câmara Municipal, eu fiz esse destaque, que o profissional de comunicação tem o dever de transmitir a informação corretamente, mas o profissional de comunicação também deve interpretar os fatos, porque nós não somos robôs que vão apenas transmitir aquilo que está acontecendo ali. A gente tem que ter também uma visão crítica para formar um debate na sociedade, levantar situações que realmente mereçam destaque, e aí está o papel do jornalista, tanto de rádio, quanto de TV, de jornal, de portal, de site, de blog, porque nós estamos na linha de frente, levando essa informação, e nós precisamos também ter esse filtro para para gerar o debate na sociedade. Você hoje está aí na Globo, em Rondonópolis, né? E eu tenho certeza, a Globo é um canal muito assistido no país inteiro e aí deve ocupar uma posição de muito destaque. Então você também tem esse compromisso e deve ter esse papel, e eu vejo as suas reportagens aqui, hora ou outra, sempre trazendo algum tipo de denúncia, trazendo alguma situação que é de interesse público, tem relevância social. Então aí você cumpre um papel importante na sociedade, jogando luz sobre temas muitas vezes esquecidos e que a população quer ver nos meios de comunicação. Afinal, a população é que vive esses dilemas diariamente, né? Quando você vai lá na rua da Dona Maria e registra que a rua dela está esburacada ou que não tem saneamento básico, ou você vai na rua do Seu José e denuncia lá que está havendo uma alta ocorrência de furtos a residências, você joga luz para essas mazelas da sociedade e ao as autoridades assistirem o teu programa, o teu jornal, a tua matéria, eles vão olhar com mais sensibilidade para esse tema e isso vai causar uma transformação na realidade daquelas pessoas. Então, Com certeza, eu acho que é isso que a gente faz, né? a gente acaba contribuindo para as políticas públicas, né? A gente tem que ter a empatia, a gente tem que sentir a dor do outro, o problema. E o papel do jornalista também é aprofundar em temas que hoje a sociedade só lê a manchete, quer opinar, mas não sabe a fundo o problema. Que o problema está lá embaixo, né? E o jornalista, ele explica, ele mostra, ó, está acontecendo isso porque aqui na rua, aqui na cidade, tem um problema lá dentro na administração pública que causa isso, e aí o governo está tentando fazer aquilo, uma manobra, nós somos luzes, né, que ajudam até no direcionamento, como você bem destacou, no debate.
Inclusive, o portal que você escreve é Portal Debate, né, Vini? Exatamente, ele tem esse nome, foi um nome que foi pensado por mim, depois alguns colegas gostaram da ideia, foi confirmado esse nome, e surgiu com esse intuito. Não é? O portal surgiu levando denúncias, levantando situações que aconteciam e que não eram noticiadas pelos veículos tradicionais aqui da região. E isso foi ganhando uma proporção, Guilherme, que hoje esse portal ele é um dos mais lidos do Pará. Ele está ocupando, se eu não me engano, a 8ª posição no recente levantamento de sites. Tem um ranking que é feito aqui, eu acredito que seja pela Social Web, que faz esse levantamento com base em dados da Similar Web, que verifica ali a posição dos sites no Google. E o Portal Debate ele está na posição de CEO 25 mil e alguma coisa. Né? Sendo que o primeiro, acredito que seja o G1. O primeiro seja o G1, que você inclusive escreve para o G1. Né? E o Portal Debate ele está na 25 mil, não sei, não estou te passando um dado correto aqui. Eu posso cometer esse risco, então não vou confirmar esse número. Mas é uma posição que leva o site a ser um dos 10 mais lidos do Pará e com certeza o mais lido na região. Porque a gente fala o que as pessoas não veem no nosso principal concorrente, que é ligado a políticos, que tem algumas vinculações, algumas amarras que não permitem a esse veículo tradicional expor acontecimentos que a sociedade quer ver sendo expostos, mazelas que a sociedade precisa ver solucionadas. Porque eu acredito, Guilherme, pelo meu tempo, a minha experiência cobrindo o meio político, que há muita indisposição, muita falta de vontade política em resolver alguns problemas. Eu não sei se os políticos querem que na eleição seguinte eles apresentem a proposta de reformar, de revitalizar alguma escola, reformar alguma pavimentação em alguma rua. Eu não sei se deixam os problemas se avolumarem para ter problema para resolver, porque se não tiver problema para resolver, como é que as pessoas vão votar nesses cidadãos? Eu acredito, às vezes, que há essa indisposição por interesses políticos que eu não conheço, que são escusos, mas que o nosso papel enquanto comunicadores, Guilherme, é revelar, né? Colocar em evidência esses problemas e buscar cobrar soluções. Como você tem feito aí em Rondonópolis, você vai lá no gabinete do secretário, assim como aqui em Marabá também eu vou, quando eu não consigo ir, eu ligo e insisto para que ele me dê um posicionamento sobre aquele problema, se não com uma solução, mas um posicionamento oficial, se vai ou não resolver aquela demanda. Exatamente. A gente tem uma secretária, inclusive, aqui de Rondonópolis, que ela não pode ver meu número, não pode ver meu nome, que ela já sabe que vem bomba por aí. Que é Globo, porque né, meu filho? a questão, a Globo desperta o medo, né? A Globo desperta o medo nas pessoas. Mas é isso, é a questão da cobrança, é a questão de não tomar o partido. O repórter ele tem que ser imparcial. Claro que a gente sabe que cada veículo de comunicação puxa a sardinha para alguma coisa, para algum posicionamento, seja político, seja... às vezes alguma emissora tem algum padrinho aí de alto poder que acaba influenciando. Às vezes uma cidade ela tá capenga, mas só que essa emissora não faz matéria batendo, fazendo cobrança, porque recebe ali um agrado do poder público ali. Enquanto outras que não recebe, é só lapada. Né? Olha, Guilherme, aqui eu tenho feito um jornalismo independente, inclusive. Independente, né? E revolucionário ao mesmo tempo. Porque, imagina, você brigar com o governador do estado que lê o nosso portal aqui em Marabá, as nossas denúncias, e elas são copiadas pelos sites da capital. Nós somos do interior, fazemos um jornalismo interiorano aqui, mas os grandes sites que estão na capital do estado, em Belém, que fica a pouco mais de 500 quilômetros daqui, eles reproduzem as nossas matérias, eles reproduzem essa indignação da região. Inclusive, Guilherme, o estado do Pará viveu um processo muito dramático em 2011, com a votação do plebiscito para a divisão do estado em 3 unidades federativas. O Pará continuaria existindo, só que na região metropolitana de Belém, ou seja, seria reduzida a uma porção de terra ao nordeste do estado, a parte mais setentrional, enquanto a nossa região aqui, que é sul e sudeste,
seria a região, o estado de Carajás, e a região, a porção mais oeste e sudoeste do estado, se transformaria no estado de Tapajós, tendo como capital o município de Santarém. Então, esse plebiscito acabou não passando, porque a maioria do estado do Pará resolveu não aderir. A gente sabe que a maior porção, a maior parcela da população paraense fica concentrada na região metropolitana, que votou na sua esmagadora maioria no não, e enquanto Marabá e Santarém, que se propuseram a ser capitais de estado, acabaram alcançando a quantidade de votos suficiente para fazer esse plebiscito passar. Mas acontece, Guilherme, que essa é uma demanda ainda muito premente. A sociedade não esqueceu do plebiscito. Então ainda há um ruído muito grande no Estado, político inclusive, e uma briga pela emancipação dessas duas regiões que muitas vezes acabam sendo esquecidas pelo governo do Estado. Então nosso portal tem comprado brigas homéricas aqui, com o governador, com prefeitos, e esse é o nosso papel, Guilherme, o papel de cobrar, porque o nosso público leitor nos cobra. Exato. E a gente tem que fazer chegar essa cobrança até quem de fato tem a caneta para resolver esses problemas. Exatamente. Esse é o grande papel do jornalista, mostrar, cobrar e trazer à tona, gerar o debate, gerar as opiniões, sem influenciar ninguém, sem alienar, mas que a população saiba de toda a verdade. Você aí falou de duas pessoas que estão na live aqui conosco, aí de Marabá. Eu estou vendo aqui que entrou aqui uma pessoa de Rondonópolis também, um apresentador do SBT aqui, o Wender Dias. Ele apresenta o SBT Comunidade, quer dizer, agora mudou o nome, né? Agora é um outro nome do jornal aqui do SBT que ele apresenta no período da tarde. Bacana. E além disso, ele também trabalha no gabinete de comunicação da prefeitura. Então, ao mesmo tempo que eu bato nele, eu abraço, porque é gente boa ali, né? Tá, mas um abraço para você, viu, Wender? Que inclusive a gente está marcando, ele vai bater um papo aqui com a gente também para falar sobre aqui Rondonópolis, para falar dos desafios também no jornalismo, os desafios de estar dentro de uma prefeitura. A gente que trabalhou já em política, né, Vini? A gente sabe que é bem complicado, mas ao mesmo tempo é gostoso porque a gente acaba entendendo como tudo funciona para poder explicar para a população. Porque a falta de conhecimento ela é muito prejudicial. E o papel do jornalista é literalmente dar a informação. Sim. E fazer com que a informação ela não chegue de uma forma difícil para complicar ainda mais a vida das pessoas. Eu posso até citar, tem uma reportagem que vai ao ar nos próximos dias que eu fiz falando, tem duas inclusive, uma falando sobre uma doença rara, o outro sobre uma terapia alternativa nova. E quando você vai fazer um material desse, você vai entrevistar as pessoas, é muito termo técnico. Então, até o próprio jornalista, o próprio repórter, ele tem que entender para poder passar a mensagem de uma maneira clara. E aí, quando eu escrevi todo o texto, né, porque a gente escreve o texto, tem a revisão para depois os editores de imagem montarem a reportagem, eu recebi até um parabéns do chefe por serem temas bem complexos, complicados, e eu trouxe de uma forma bem simples para as pessoas entenderem, né? E espero que a editora não tenha cortado nada na edição para ficar muito bom. E é isso, esse é o nosso papel. E Vini, 8h34 aqui no Mato Grosso. Não. Aí 9, é 8, né? Aqui é 9. Aí, aqui no Pará já é 9. Aí é 9, aí é horário de Brasília mesmo. Aqui não. Aqui uma hora menos aqui. Exatamente. Coisa, gente, eu queria, porque a gente tem mais tempo, né? Queria eu estar em 8 horas ainda. Mas é complicado. Deixa eu falar aqui de um ponto, Guilherme. Você mencionou uma coisa muito importante aqui. Traduzir, levar essas informações de forma que o público entenda, isso é importante demais. Inclusive, isso é padrão Globo, né? Eu já assisti algumas entrevistas do William Bonner e ele fala que o Jornal Nacional ele é feito para informar o público-alvo do Jornal Nacional é o Barney Simpsons, né, que é o homem ogro, que não tem tempo e paciência para ficar interpretando e procurando o significado de cada palavra na internet. A informação tem que ser levada de uma forma que essa pessoa entenda, porque se ela entender, todo mundo vai entender. Então, daí a nossa importância de
levar e saber as palavras que vai usar, as colocações que vai fazer e filtrar as informações que vai exibir também, porque numa pauta a gente colhe 1001 informações, mas nem tudo aquilo vai entrar no VT. Vai ter coisa que vai Exatamente. precisar ser cortada. A gente grava uma gostar. entrevista de 10 minutos, igual Exato. eu gravei uma entrevista de 10 minutos, vou usar 1 minuto da fala, se somar todos os cortes que a gente faz, dá 1 minuto da fala da pessoa, E ainda os tá pontos usando mais muito, importantes. né? Ainda Tá tá usando muito ainda. Eu falo isso para todo entrevistado meu aqui. Olha, você pode falar meia hora, 1 hora, mas eu vou pegar 30 segundos no máximo da tua fala. E eu vou escolher. Ou tu fala, aí eu gosto do entrevistado que ele já fala sucintamente, porque eles já são entrevistados mais habituados a dar entrevista, eles vão falar menos e vão falar o necessário. Já entrevistados que querem passar um tempo a mais, achando que o podcast vai ser todo exibido no jornal de 1 hora, aí a gente vai ter um trabalho maior de pegar um momento da fala e às vezes aquele momento da fala não vai nem ser o momento mais importante na visão do entrevistado, né? Então daí, até nisso, Guilherme, reside a importância do bom de jornalismo. Porque é Exatamente. trazer o ápice, né? Toda história tem aquele momento principal, né? E aí a gente tem esse papel de trazer o principal destaque da fala do entrevistado para dentro da matéria, para não colocar aquele podcast todo no ar, até porque o jornal tem uma duração limitada e cada VT também é determinado ali por ordem do editor, né? Por relevância. Exatamente. Então isso aí é fundamental também. É isso aí, meu amigo. Perfeito, 9h37 pelo horário de Brasília, 8h37 pelo Tá igual horário radialista agora. De Mato Grosso. E é bom, eu participo da rádio aqui Informa a hora também. certa. Exatamente. Se fosse Jovem Pan, ainda gritava, repita, né? É. Mas é isso aí. Vini, deixa suas considerações finais para quem está nos assistindo. Convido a todos, inclusive, a seguir o perfil do Vini. O Vini é um excelente profissional lá na região do Pará, que está alcançando aí o Brasil inteiro. Ele que também começou com um sonho. Ele parece que é velho, mas não é, novinho. Não, é só a barba né, mesmo. Eu não tirei como tu tirou a tua, tem um pouco de barba que tu tem, mas eu ainda deixo a minha porque é muito difícil de controlar. A minha, porque é geneticamente. Eu tenho barba, minha família, meu avô, meu pai, a barba é muito forte. Inclusive, Guilherme, sobre a barba, eu já fiz até procedimento de laser para acabar de vez, mas não deu certo. Tá aqui o resultado, tá na minha cara. Então, ao invés de ficar tirando todo dia, eu vou deixando, eu acabei até me acostumando. Quero agradecer aqui a audiência do Dr. Joel Alves, teu pai. Né? Eu tenho uma grande consideração por ele, é um profissional da comunicação nato, assim, naquele tempo que ele te substituiu lá no jornal, no Diário Nacional da TV de Barueri. Ele foi um espetáculo, ele substituiu Boletim Alves. Alves, foi no Boletim Alves. Foi no Boletim Alves, isso mesmo. Eu tenho aí uma admiração muito grande pelo teu pai. Inclusive, hoje começou um novo projeto numa rádio assim milenar na região oeste de São Paulo. Começou hoje junto com uma amiga minha, Tice Menegutti. Legal. Então agora está na rádio. Inclusive, né? Estava aqui na live, inclusive. Então agradecer ao Clelson também, que é aqui de Marabá. E a todo mundo que assistiu aí, a Letícia, que eu estou vendo aqui, a Kátia, a Deusilene, ao Igor, que também assistiu, ele estava aqui na live. Agradecer a todos que vieram prestigiar esse debate, essa pequena conversa, né, sobre comunicação. E te agradecer, Guilherme, pela oportunidade da gente conversar sobre um assunto tão importante para a sociedade que às vezes passa despercebido, porque as pessoas, em meio a tantas manchetes, acabam esquecendo de quem está por trás da manchete. E o profissional também importa, o profissional tem cara, tem voz, tem identidade, o profissional também tem opinião. E cada vez mais surge a importância do profissional se posicionar sobre os assuntos e de transmitir a informação correta, transmitir as questões da nossa sociedade, que nos cobra tanto. Hoje, eu tenho feito muitos posicionamentos aqui nas minhas redes sociais sobre alguns pontos que eu considero importantes. Eu já falei sobre a questão dos jogos de azar que entraram numa evidência. Muita gente entrou na toada desses jogos, isso foi pauta, inclusive, do Fantástico da TV Globo, e acabaram perdendo dinheiro para essa prática, que acaba viciando muitas pessoas.
e para libertar depois é muito complicado, então eu tive um posicionamento sobre isso, posicionamento sobre algumas questões, algumas mazelas da nossa região, sudeste do Pará, que, como eu te falei, é muitas vezes esquecida pelo governo central, que fica na capital, distante 500 quilômetros da nossa cidade. Então, eu tenho buscado ocupar esse papel também de ser um porta-voz dos anseios da nossa comunidade. Então, até me colocando aqui a ser um candidato a prefeito ou a vereador, mas eu não serei candidato nas eleições, porque eu acredito que meu papel... Eu sou candidato a representar as pessoas na comunicação, a ser um porta-voz dos anseios delas. E essa é a única candidatura que eu estou aqui confirmando para ti e para todos que estão acompanhando aqui. Mas não serei candidato às eleições, porque eu acredito que o meu papel ele seja bem maior na comunicação que na política no momento. No mais, agradecer e desejar uma ótima noite para todo mundo aí. E estamos à disposição sempre aí no direct. Quem quiser mandar mensagem, quem tiver dúvida, pode me mandar, pode mandar para o Guilherme, sem problema algum, nós vamos responder. É isso aí. Mais um pouquinho eu já ia falar que ia votar em você, né? Mas tudo bem. Mas Tem que transferir o título e o domicílio eleitoral aqui para Marabá, tá? Que o convite já foi, já te fiz esse convite há muito tempo. Exato. Próxima folga que eu tiver, férias, aí eu dou um pulo em Marabá para conhecer mais a cidade, as pessoas que são bem receptivas aí. Vini, gratidão por esse bate-papo aqui. Uma meia horinha passa rápido. Comunicação é algo muito amplo que a gente pode passar horas, dias falando sobre isso, mas a gente contextualizou falando mais dos desafios e também as formas de trabalho. Te agradeço demais. Agradeço todos pela audiência. Lembrando que a live no Instagram fica por 72 horas e depois ficará disponível no sábado lá no meu canal no YouTube. Então, uma excelente semana a todos. Chique, hein? Tá chique. Canal no YouTube, live de 72 horas. Mas vou te reforçar o convite aqui. Vem em Marabá, vem conhecer nosso calor aqui, calor humano, que aqui o clima é equatorial, né? Estamos próximos à linha do Equador, então aqui a temperatura máxima. Vem para cá que você vai ser muito bem recebido. Perfeito. Porque calor já estou me acostumando aqui no Mato Grosso, né? É quase isso, mas aqui é mais quente. Então tá bom, então tá tranquilo. Obrigado, hein, Vini. Um tríplice fraternal abraço para você. Gostei. Tchau, para você também, meu amigo. Tchau, gente. Uma boa noite, excelente semana.